Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do papai, né? Vamos orar por ele neste momento. Estenda suas mãos. Paizinho querido, eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar, Senhor. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Eu não quero mais sair da tua presença. Senhor, reveste a vida do teu filho com poder e autoridade, Pai. Que o que ele for falar aqui, ministrar aqui, Senhor, seja a tua vontade sobre a vida dele, Pai. Que não seja ele, mas sim o Senhor sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor alinhe o coração do Senhor ao coração do teu servo. Que ele venha falar palavras que venham direto de ti, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Continue de pé, só pedir um minutinho. Queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento, amém? Paizinho querido, neste momento eu quero orar por cada vida que entrou neste lugar, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nessa manhã falar com cada um aqui, Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça aqui, que o teu Espírito Santo possa, Pai, conduzir esta palavra, Pai. E o Senhor sabe do que cada um aqui precisa, Senhor, nessa manhã. Então fale, Senhor, com cada um aqui poderosamente, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Se vocês não estiverem, vão ficar agora, amém? Não tem como não ficar bem depois da palavra, né? Glória a Deus. E a gente, domingo de manhã, estamos ministrando, né? Começamos essa série, Uma Vida com Propósito. E eu creio que cada um que entrou aqui, cada um que saiu da sua casa nessa manhã, cada um que ficou na sua casa nessa manhã, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Amém? E a gente irá dar continuidade hoje. E eu queria falar para você que você não é um acidente. Amém? Você não chegou aqui por um acidente, você não nasceu por um acidente, você não está na família que você está por um acidente, você talvez não está na empresa que você está por um acidente, mas Deus te colocou ali. Deus te colocou na sua casa. Deus te colocou na sua família. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías 44, no verso 2. Isaías 44, verso 2. Aleluia, amém? Acompanhe comigo aí, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e o que o ajudará. Não tenha medo, o Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Amém? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu não sei também o que você tem colhido. E eu queria te dizer que todos nós temos um propósito diante de Deus. Todos nós. Deus, ele tem um propósito. Desde o dia que, nem eu falei aqui, desde o dia que você nasceu, desde o dia que você foi gerado, você tem um propósito diante de Deus. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ah, Rogério, mas e aquelas pessoas que são deficientes e tal? Elas têm um propósito. Deus tem um propósito com a vida de cada um deles. Amém? Por isso que eles estão na família que estão. Por isso eles estão aonde estão. Porque Deus quer usar a vida deles também. Na onde cada um de vocês estão. Amém? Eu queria falar também, queridos, em Salmos 138, verso 7.
Salmo 138, verso 7. Amém? A palavra do Senhor diz: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém? Aqui, queridos, a palavra ela nos diz que o Senhor, mesmo nós passamos por angústias, mesmo nós passamos por lutas, desafios, é que nem eu falei, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu sei o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. E eu sei daquilo que eu colho também por aquilo que eu planto. Eu sei que toda vez que eu sou desobediente, toda vez que eu cometo um pecado, toda vez que eu iro, né, tenho aquela ira talvez dentro da minha casa, eu colho a consequência de tudo aquilo. E o Senhor aqui, queridos, muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Amém. Certo? Mas o que nós temos feito? Será que o que nós temos feito, né, tem sido de acordo com o propósito de Deus? Para que a gente colhesse aquilo que o Senhor queria que nós colhêssemos? O amor de Deus, ele permanece em nós para sempre, amém? Mas acontece que nós muitas vezes queremos tirar o controle das mãos de Deus e ter o controle das nossas vidas. E aí é onde que começa as dificuldades, os desafios, porque é um caminho que o Senhor não preparou para nós. É um caminho que eu estou querendo trilhar. E aí quando eu quero trilhar um caminho que Ele não preparou para mim, eu começo a enfrentar situações em que não era para mim enfrentar. E aí eu coloco na onde? Nas mãos do Senhor e falo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu vou na igreja, né, pastor Lucas, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu estou passando por essa dificuldade financeira, eu estou passando por isso na minha vida, tem meu filho drogado lá e eu não consigo, Deus não liberta ele ainda, talvez minha família ainda tenha um que não é convertido dentro de casa e eu não consigo trazer ele para a igreja, viu? Peraí, qual caminho que você tem trilhado? Será que é o propósito de Deus? Será que o que você está fazendo está cumprindo o que o Senhor preparou para a sua vida? Porque Ele preparou. Desde quando você nem tinha nascido, talvez a sua mãe também não, Ele já tinha imaginado você. Ele já sabia quem você seria. Ele já sabia o que você iria passar, trilhando no caminho dele. Mas aí o que aconteceu? Ele preparou tudo isso aqui. É que hoje a gente está aqui dentro, né? Não deu para expor lá fora. Mas Ele preparou tudo. Preparou o ar, preparou o sol, preparou o frio também, para aqueles que gostam de frio. Amém? Eu amo também o frio. Ele preparou tudo isso para que a gente vivesse o melhor. E aí, a gente vai lá, pega o controle das mãos de Deus e fala: peraí, é eu que vou ter o controle da minha vida. É eu que... Aí, eu até hoje cedo, eu estava estudando a palavra, o Senhor falou comigo assim: fala daqueles também que têm vontade de ir para o exterior. Você já perguntou para Deus se é vontade de Deus para a sua vida que você fosse? Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui do meu patrão. Se ele depois assistir aí, ele vai falar: você falou, hein? O ano passado, no começo do ano passado ainda estava meio que, né, o pessoal não viajava muito, o pessoal não saía muito de casa, então ele pegou e falou assim: eu vou, né, levar minha filha, eu tinha prometido, ela vai fazer 18 anos, eu prometi que iria levar ela para o exterior, iria levar para os Estados Unidos e tal, para ela conhecer tudo lá. Amém. Aí ele saiu daqui, foi para lá, levou a família, fizeram os exames, ainda na época ainda não podia viajar sem, né, os exames do Covid e tal, e foram. Tava tudo bem com eles, família inteira. E ele estava apertado assim, né? Estava apertado financeiramente, porque estava tudo no limite, ele já tinha preparado a viagem, só que com aquilo que ele tinha programado. Chegando nos Estados Unidos e tal, eles foram, conheceram, passaram 5 dias lá, 6. No 7º dia que eles iam voltar embora, aí tinha que fazer o exame para voltar embora. Eles nem imaginavam que tinha que fazer o exame para voltar embora. Fez o exame, o que aconteceu? Os 2 filhos dele com Covid.
Olha só, uma viagem que estava tudo programada, né? Acabou saindo do controle dele. Ele teve que sair do hotel que ficou, foi para uma kitnet, pagando em dólar ali, né? E aí, os filhos teve que esperar mais 5 dias para fazer um novo teste, para eles poderem ver se realmente já tinha sido curado do Covid, se não dava mais o positivo ali, para que eles pudessem voltar embora. E a conta ficou alta. A conta ficou alta. Era a propósito de Deus que ele tivesse ido naquele momento para fazer a vontade da filha? E muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de alguém, e que lá na frente a gente vai colher consequências disso. Eu não sei, né, o que o Senhor quer dizer com isso nessa manhã, mas eu sei que tudo que sai do controle dele, tudo que sai do propósito dele, todos nós vamos colher as consequências disso. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, um pouquinho só mais para frente, no Salmo 139, 13. Amém? A palavra diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E aí eu digo, queridos, que quando nós buscamos a Deus, né, e quando nós nos arrependemos, a nossa oração muda, a nossa vida muda, o nosso posicionamento muda. A pessoa chegou agora na igreja e está dando tudo certo para ela. Como que você está, queridos? Talvez você tenha 10, 12, 15 anos de ministério. E você fala assim, nossa, parece que eu só vou, só frequento. Mas o que você tem vivido? Como que está a sua oração? Está igual no primeiro amor? Está igual no começo? Está igual quando tudo começou, quando você era que nem esses que chegou e está dando tudo certo para ele? Que oração? Esses dias na célula eu falei assim, irmãos, eu falo direto, não falo só uma vez não. Eu sempre, na célula eu costumo bater um pouquinho também lá, e eu falei, queridos, se a sua oração não tiver atraindo a presença de Deus, não tiver atraindo o olhar de Deus, querido, você está orando pouco. Tem que orar mais. Dobre o seu joelho, vamos orar. Né? Nós precisamos atrair a presença de Deus e falar, Senhor, cura, liberta, restaura, transforma. Eu não aceito. Ou você ora assim, Senhor, liberta, cura, restaura, transforma. Sabe, Deus ele conhece o nosso coração e talvez você, Rogério, mas precisa orar assim? Não precisa gritar. Mas no seu secreto, quando você abre o seu coração de verdade com o Senhor, e você fala, Deus, eu preciso, porque de mim mesmo eu não consigo, mas me ajuda. Me ajuda por aquele que precisa ser curado, me ajuda por aquele que precisa ser restaurado. Amém? Precisamos mudar as nossas atitudes se quisermos, né, viver os propósitos de Deus. Amém? Abre sua Bíblia comigo aí, Efésios. Efésios capítulo 1. Amém? Efésios capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Eu queria abrir um parênteses aqui e falar que o Senhor, a palavra dele fala, né? Que nele, antes da criação do mundo, ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos separado para sermos santos e irrepreensíveis. Santos. Como nós temos sido diante de Deus. Eita. Eita, pastor. Como nós temos nos posicionado diante de Deus. Como tem sido os nossos últimos dias. Eu lembro que quando a gente teve a mudança do prédio para cá, muitas pessoas ficou na dúvida de como seria. Como vai ser na estância? Como vai ser os cultos de domingo à noite na estância? Né? E eu vi algo essa semana que me chamou bastante atenção lá no prédio antigo. Talvez você não saiba, você não viu ou não presenciou o que eu presenciei, já que me alertou, e aí depois eu passei e vi. E aí eu falei assim, Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém? E, queridos, a gente não entendeu, veio para cá sem saber, né, sabendo por que a gente estava vindo, porque a gente também, né, queria ter um alinhamento com Deus, queria viver o propósito de Deus. E aí, esses dias, a Jaque passou e falou assim, amor, o chão da igreja caiu. Eu falei assim, é nada. E a gente jogava muita água, né? A gente lavava a igreja, toda semana, cada rede ia lá, lavava, cuidava, limpava. E tinha um porão que era onde que ficava as coisas do projeto. Não sei se o pessoal lembra, na escadinha descendo, tinha a portinha ali, tinha aquela laje que embaixo tinha as coisas ali, né? Que ficava, antigamente ficava produtos de limpeza, mas ficava as roupas, né, pastora? Ficava as roupas ali do projeto que, né, doava para os moradores de rua e tal. E aí o chão, pessoal, da igreja assim, ó, caiu, desabou. Não foi que quebraram, eles não quebraram, ele desabou. Aí nós paramos e agora falamos, aí eu parei em casa e falei assim, Senhor, imagina se era um dia de culto. A gente estava lá, o pastor mesmo falava, o prédio está caindo na nossa cabeça. Precisamos de manutenção, né, pastor Lucas? Precisamos de homens, precisamos de ajuda, gente, por favor. O chão da igreja caiu. Muita gente não sabe, né? Mas agora você passar lá na frente, vocês vão prestar atenção, vão olhar para lá e vocês vão ver o chão. Amém? E eu creio que o Senhor tem um propósito aqui neste lugar conosco. O Senhor tem um propósito com a vida de cada um de vocês aqui neste lugar também. Ele não tirou você da sua casa para vir aqui e receber uma palavra de conforto, onde você ia chegar aqui e eu ia falar assim, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja rico, próspero e bem-sucedido. Não era isso que o Senhor queria que você ouvisse nessa manhã. Era como você tem sido diante de Deus, como tem sido a sua busca, a sua entrega diante de Deus nos últimos dias. Como você tem se posicionado, para que você não viva, né? Falando, Deus, céus, vida. A pastora que ministra, ela fala assim, às vezes, céus, vida. A gente reclama, murmura, mas o que nós temos feito? Como temos nos comportado? Será que o nosso comportamento está agradando mesmo Deus? Pastor, eu achei interessante, desde a semana passada, que ele falou sobre o diabo ir lá e tocar nos bois de Jó, porque era algo que para muitos falassem, vamos tocar, que nem o pastor falou, vamos tocar primeiro nos bois, nos filhos. Jó ia lá e ia sacrificar. E aí, o diabo foi lá, tocou primeiro nos bois, para que Jó não sacrificasse. E eu achei interessante porque muitas vezes a gente coloca as nossas confianças em algo, coloca o nosso propósito em algo, mas esquecemos de primeiro orar, primeiro falar, Senhor, é isso. Eu quero viver isso aqui, Senhor, mas será que é o propósito do Senhor para a minha vida? Eu quero ter um filho. Será que é o propósito de Deus para a minha vida? Mais um ou menos um? Amém?
Quando a Jaque ficou grávida, a gente não esperava ter mais um filho, porque a gente já tinha o Otávio, tá aqui, né? E ele já era grandinho, tinha 3 aninhos, mais ou menos. E a Jaque engravidou, e aí ficou aquele desespero. Poxa, né? A gente não estava planejando mais um filho e tal. E a gente falou, amém, mas se é o propósito de Deus, amém. E aí quando foi na ultrassom, o médico mexeu para lá, mexeu para cá, falou, viu, não é só um não, tem mais que um aqui. Aí a Jaque já entrou em desespero, começou a chorar. Aí eu fiquei todo feliz, porque meu sonho, né, era ter gêmeos. Falei assim, nossa Senhor, eu vou ter gêmeos. Meu Deus, meu sonho. Sem saber, né, de mais nada, mas o médico falou assim, mais uma notícia. Daqui 2, 3 dias você precisa voltar de novo, fazer mais um exame de novo, porque não é só 2 não. Parece que tem mais aqui. Aí, irmãos, aí o negócio, aí eu já comecei a ficar, peraí Deus, era só 2? Não era 3 não. E aí a gente foi, voltou lá, o médico fez, ele falou, realmente são 3. Vamos acompanhar agora dia após dia para ver como que vai. E aí foi que um não desenvolveu. Esse um não desenvolveu, e o organismo mesmo expeliu. E aí veio, graças a Deus, as nossas 2 filhas, né, Gabriela e a Agatha, que é difícil que ninguém conheça, que elas são bem alegres aí. Amém? E glória a Deus por isso. Foi o propósito dele na nossa vida. Foi o propósito dele que nós tivéssemos mais 2 filhas e não 3, né? Mas eu e a Jaque, nós nunca questionamos, né? Por que não veio a terceira ou o terceiro? Por que, Senhor? Nós nunca reclamamos, nós sempre agradecemos. Senhor, obrigado pelas gêmeas, pelo Otávio, muito obrigado. Muito obrigado porque nós entendemos que tudo que nós temos é para glorificar o nome dele. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Tiago. Tiago 1, 18. Amém? A palavra do Senhor diz, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A decisão de Deus, irmãos, é que nós fôssemos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Que era tudo perfeito, era tudo lindo. E a nossa decisão tem feito isso? Tem feito com que nós temos colhido, né, os primeiros frutos de tudo que ele criou, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes eu paro e fico pensando, né, quem seria o Rogério se eu não estivesse hoje na presença de Deus? Fico imaginando, obrigado. Fico imaginando quem seria o Rogério se eu não estivesse na presença de Deus. Ontem a gente encerrou o curso aqui, Paz para Toda a Vida. Inclusive, quem ainda não fez, irmãos, façam. Vocês que são pais, que pretendem ser pais, né, e são casados, façam esse curso. Porque trouxe muito alinhamento para a nossa vida como pais, né? E a gente aprendeu ali que a gente precisa ser, né, a referência para os nossos filhos. E se nós não vivermos o propósito de Deus, a vontade dele, os nossos filhos estão acompanhando o que nós estamos vivendo. E aí depois não adianta a gente querer cobrar de Deus e falar assim, por que meu filho não vem comigo? Por que meu filho não está na igreja? Por que meu filho não se converte? Mas
que nós temos passado para os nossos filhos? Amém? Abre sua Bíblia aí comigo, queridos, Romanos 8. Romanos 8, verso 18, amém? A palavra diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos criou para que nós fôssemos iguais às obras dos primeiros frutos que Ele criou. Amém? Precisamos avaliar o nosso posicionamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Se isso está realmente agradando a Deus. Se isso tem feito parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Como eu falei aqui no início, né? Você não é um acidente. Você não está onde você está por um acidente. Talvez você chegou aqui hoje, entrou neste lugar aqui e fala assim: Rogério, eu estou passando por uma situação que, cara, é só eu e Deus. É só eu e Deus, eu não consigo nem me expor, eu não consigo nem falar para ninguém, né? E o Senhor aqui, Ele fala que os filhos dEle, aqueles que são filhos, eles ouvem a voz do Senhor. E às vezes eu falo para Jaque, eu falo assim, nossa, às vezes o que a gente colhe aqui é por não ouvir. Muitas vezes é por não ouvir. O ano passado eu testemunhei na célula, né, Roberto? Testemunhei na célula algumas burradas que eu fiz no ano passado que, infelizmente, eu colhi consequências disso que trouxe para esse ano. Porque agora eu tenho que colher, né? Eu tenho que colher. Ou eu só vou querer plantar? Quem aqui quer só plantar? Ninguém. Você vai ter que colher. Então, o que você tem plantado? Infelizmente, o que eu plantei, eu tenho que colher. Né? Graças a Deus não foi nenhum pecado, irmãos. Mas foi algo que o Espírito Santo falou comigo e eu não fiz naquela hora e deixei passar. E aí hoje eu estou colhendo. Eu falei, Senhor, que prova, né? Mas o Senhor, Ele quer que como filhos nós venhamos a entender, assim como o apóstolo Paulo, ele fala sobre a renovação de mente. Ele viveu uma vida totalmente ao contrário do que ele morreu. Viveu uma vida desgraçada, uma vida de perseguição, perseguia os evangélicos, perseguia os cristãos. Mas quando ele entendeu a vontade de Deus, quando ele entendeu o propósito de nós estarmos aqui, aí o negócio mudou. Aí ele falou assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos falar como Cristo. Nós precisamos parecer como Cristo. Porque a palavra fala aqui que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós parecemos com o Pai. O que sai da nossa boca tem que parecer com o que Jesus falava. Quantas pessoas chegam perto de você e falam assim, nossa, eu tô numa correria e eu tô assim, eu tô assado, eu tô com dor, eu tô com... E quantas pessoas você tem orado? Falado assim, não, vem cá, meu amigo, vamos orar. Vamos orar para que essa situação mude. Vamos orar para que você não passe por isso. Amém?
Um pouquinho mais para frente aí, Romanos 12. Romanos 12, 3. A palavra diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé em que Deus lhe concedeu. Amém? Não tire conclusões da sua vida por você mesmo, queridos. Não tire conclusões da sua vida colocando Deus na parede e falando: Senhor, por que o Senhor não tem me ouvido? Por que o Senhor não tem feito isso? Né? Por que o Senhor não tem me ajudado? E esquecer dos frutos das sementes que você plantou lá atrás. Das sementes que eu plantei. É algo que nem eu falei agora do testemunho meu. É algo que eu não vou esquecer, porque foi eu que plantei. Então agora eu estou vendo os frutos. Senhor, esses frutos é meu mesmo. Eu vou ter que colher eles. Não tem outra pessoa não, Rogério, é você mesmo. Nós precisamos, queridos, ter uma renovação de mente para poder viver esse propósito. Esse propósito de Deus, eu creio que o propósito de Deus para cada um aqui, não é que você sofra, não é que você tenha, né, dificuldades financeiras, ou que você tenha alguém na sua casa lá que é endemoniado, né, ou alguém enfermo. Mas se for, também é propósito de Deus. E aí resta você orar por eles. Minha sogra, ela estava, porque eu creio em nome de Jesus que estava, com um câncer no seio, né? Há 2 anos, 1 ano, 2 anos foi diagnosticado o câncer no seio. E desde o primeiro dia, né? Ainda no começo eu falava com a Jaque, ela ainda era meio assim, meio sentimental, é mãe dela, lógico. Ela falava assim: você não tem coração, você não tem sentimento. Eu falava assim: viu, amor, não é que eu não tenho sentimento, eu tenho Deus, e eu creio que Deus já curou ela. Eu creio que isso faz parte do propósito de Deus na vida dela, porque ela vai passar por esse câncer para que as pessoas que estão próximas dela vejam Cristo na vida dela. Eles precisam ver, porque a gente já evangelizou eles, já convidou, já fez inúmeras coisas. E tem pessoas que só vai enxergar Cristo quando está no fundo do poço. Quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução. Aí fala: poxa, eu acho que eu vou para esse lado aí. Preciso conhecer esse Deus. E desde o primeiro dia eu falei para ela e falei para a mãe dela, falei assim: Rose, você vai passar por isso porque é propósito de Deus para a sua vida, amém? Só que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a vida. Vida da sua família. Você vai salvar o seu marido, você vai salvar os seus parentes. E eu creio que dia após dia, o marido dela era alcoólatra, ainda é, mas eu creio em nome de Jesus que está sendo liberto, porque os amigos dele de futebol, que ele tinha vergonha de falar de Jesus para os amigos, ou de estar junto por causa do futebol. Porque ele joga bola, e os amigos lá, né, tudo bebe, bagunça e tal, e aí ele tinha vergonha. Ah, mas o que os meus amigos vão pensar se eu mudar de religião? Se eu aceitar Jesus? Só que daí o que aconteceu? A esposa está lá, sendo curada em nome de Jesus, e já foi, né? Ele viu tudo aquilo, vivenciou tudo aquilo, e aí os amigos dele estão se convertendo. E o melhor amigo dele virou pastor. Olha que glória. É bênção de Deus, é propósito de Deus. E aí, agora, ele fez uma chacrinha lá, eu construí para ele, e de final de semana, às vezes esse amigo dele pede para fazer eventos evangélicos na chácara lá, eventos gospel, oh, glória a Deus. E aí tem um pessoal, tipo que nem Dudu aqui da Milene, né, o projeto, que faz projeto com os adolescentes. E aí eles levaram lá esses adolescentes agora, em dezembro, para fazer uma confraternização. Nossa, mas foi uma festa, meu sogro ficou assim, ó. Quê? Como são felizes esse povo que crê em Deus, né? Como que é feliz esse povo? Olha que festa!
Não tem ninguém enchendo o saco de ninguém, que bebe demais e fica ali, né, importunando o outro. Mas não, são tudo felizes, ficam o dia inteiro dando risada, brincando, se divertindo. Que diferente, né? E aí ele falou assim, Rogério, uma coisa que me chamou bastante atenção é porque, cara, ele era totalmente transtornado, ele era um cara endemoniado. Ele era endemoniado, ele era um cara galinha, ele era um cara todo torto. E, cara, ele fala de Jesus assim com uma convicção, com uma firmeza, sabe? E ele fala para mim, Nelson, eu não posso vacilar. Igual o pastor ministrou aqui outro dia, ele falou assim, ô Dani, eu não posso vacilar. E ele falou, Nelson, eu não posso vacilar. Porque eu sei de onde que eu vim, de onde que o diabo me tirou. E eu não posso voltar para trás. E nós também, como filhos de Deus aqui, nós também não podemos retroceder. Se você é o único aqui da sua família que está buscando pela sua família, pela sua casa, então Deus tem um propósito para que você, através da sua vida, eles também possam encontrar Jesus. Que eles possam conhecer esse Deus. Amém? Abre sua Bíblia aí, Atos, capítulo 17. Atos 17, capítulo 17, versículo 26. A palavra do Senhor diz, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele me ressuscitou dentre os mortos, porque eu até comentei ontem no curso, no final do curso, agradecendo, né, porque a gente, quando eu nasci e tal, meus pais, eles não eram evangélicos. A minha casa não era uma casa de bênção, era uma casa de maldição. A gente passava por muita dificuldade, vocês não têm noção. Como que a gente chegou em Indaiatuba? E eu dou glórias a Deus cada dia por Ele ter colocado minha família nessa cidade. E não era fácil. Era só destruição, guerra, meu pai e minha mãe. E por muitas vezes, né, minha mãe, ela casou com meu pai, veio de um segundo casamento, já tinha 3 filhos. E meu pai também já tinha 2 filhas, né, de outro casamento. E então ficava aquela guerra dentro de casa, aquele ciúme, aquela coisa. E era difícil, irmãos. Era difícil porque às vezes eu, né, no caso, ouvia palavras que falava assim, meu Deus, será que é verdade isso? Meu pai bêbado, alcoólatra lá, sabe, não sabia nem o que estava falando. E aí falava para minha mãe, aí depois ele vinha, pegava eu de canto assim, falava, filho, desculpa, eu não sei o que eu falei bobeira, né? E com aquilo criou no meu coração naquele tempo algo que machucava, porque o diabo trazia sempre na minha memória, falava assim, ó, seu pai falou isso. E eu ficava com aquele espírito de rejeição, sabe? Que tipo, poxa, será que não era mesmo para me ter nascido? Será que não era para, né, sei lá, por que Deus não fez outra coisa?
E a palavra de Deus, desde o começo aqui, queridos, nos leva a entender que Deus ele já tinha escolhido cada um de nós. E aí eu dou glórias a Deus porque minha família toda, né, minha mãe, meu pai se converteram, livres de álcool, de droga, de tudo que era porcaria, livre daquela bagunça que tinha na minha casa que eu não aguentava. Eu acho que já desde pequenininho o Espírito Santo já estava ali. Porque desde pequenininho eu não suportava a festa que começava na quinta e terminava na segunda de manhã. Porque tinha que trabalhar, e o pessoal tinha que trabalhar, senão não parava a festa. Meu pai se converteu, acabou os amigos, acabou a festa, acabou tudo. Mas uma coisa ele carrega até hoje, que é Deus, que é um amigo verdadeiro, que é um amigo que vai mudar, que é um amigo que trouxe ele de volta para o propósito de Deus, que trouxe de volta para que a gente vivesse a vontade de Deus. E queria só voltar aqui na onde que nós lemos. Deixa eu só achar aqui. Amém. No verso 28, que fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós precisamos nos mover em Cristo. Nós precisamos viver em Cristo. Amém? Para que a nossa descendência também viva isso. Para que os nossos filhos também vivam isso. Eu já estou finalizando. Queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Porque ainda a gente não vai acabar, amém? Mas eu queria fazer algo nessa manhã que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração. Queria pedir para que o Douglas apagasse a luz, por favor, irmão. Obrigado. Eu queria só citar algo que está no livro, que eu achei muito interessante. Queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, amém? Que diante de tudo que foi ministrado aqui nessa manhã, faça uma análise de como está a sua vida com Deus. Amém. Feche seus olhos. Você quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita. Denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você tem foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não aquele trauma que você enfrentou, não foi fácil. E Deus chorou por aquilo. O ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar o seu coração. Para que você crescesse a sua imagem. Você quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado, porque há um Deus que te amou primeiro. Amém? Por isso você está aqui, continue com seus olhos fechados, Senhor. Mostra, Senhor.
se ainda está em nós, se ainda vivemos algum caminho mau, se ainda estamos vivendo, Senhor, com alguma mágoa, algum ressentimento por aquilo ou por aquele. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, traga a nossa memória, assim como essa reflexão que eu acabei de trazer aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos aqui nesta manhã, Senhor, ser convencidos de todo o pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, ser filhos, mas ser filhos parecidos com o Pai. Oh, Espírito Santo, vem sobre cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita os familiares de cada um aqui também. Que esta palavra, Senhor, se estenda em cada lar, em cada casa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós nessa manhã venhamos liberar perdão, Pai, por aqueles que nos magoaram, porque nós não somos um acidente. O Senhor nos preparou, o Senhor nos gerou conforme a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Então nos ensina, traga à nossa mente uma renovação, onde nós venhamos entender o Teu propósito com as nossas vidas, Pai. Oh Espírito Santo, que nós venhamos ser tocados por Ti aqui. Se nós não estávamos sentindo a Tua presença aqui nesta manhã, o Teu Espírito Santo encha cada um aqui. Se você entrou nesta manhã, neste lugar, achando que você ia receber uma palavra que ia te empoderar com um propósito, com isso, com aquilo, com bens, não. Mas que você se diminua nessa manhã para que o Senhor possa te encher mais e mais. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que Ele possa cumprir o propósito dEle. Não tem como viver o propósito de Deus sem ou estando longe do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos aproximar daquele que nos gerou, daquele que nos criou. Precisamos estar perto e não longe. Precisamos ser quentes, porque mornos Ele nos vomitaria de sua boca. Precisamos ser como os primeiros frutos. Oh Pai, gera em nós essa essência novamente, gera em nós, Senhor, esse fogo do primeiro, Senhor, do primeiro momento onde nós tivemos o encontro com o Senhor, Pai. Porque se nós não estamos ouvindo a Tua voz, Pai, é porque nós nos perdemos de Ti. Nós estamos nos perdendo, nós estamos nos afastando, Senhor. Então nos traga novamente a escutar, a ouvir a Tua voz. Nos aproxima, Senhor. Oh Espírito Santo, traga, Senhor, em nome de Jesus, Pai, um renovo aqui. Um renovo nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. E nós Te agradecemos por ter sido gerados à imagem e semelhança de Ti, Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque se um dia nós achamos que nós éramos um acidente, oh, o Senhor nos curou, o Senhor nos tratou, o Senhor nos trouxe de volta. E hoje nós estamos aqui para que o Senhor, Pai, faça novamente. Faça de novo, Deus. Faça de novo. É isso que nós queremos, Pai. Faça de novo, e de novo, e de novo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os Teus planos. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo
tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E para mim, eu quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. E para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos, Jesus, que fomos escolhidos para sentir esse amor.